Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Desi Rebrante, sou meteorologista, sócia executiva aqui na Notus e é com grande alegria que nesta sexta-feira, 13 de junho de 2025, nós da Notus, em parceria com a AgriConnection, traremos mensalmente a vocês as expectativas climáticas para os próximos meses, isso para todo o Brasil e, é claro, que com o devido destaque para as áreas de atuação da AgriConnection. Então, vamos aos mapas e antes da previsão, vamos falar do Oceano Pacífico, dos indicadores de clima. Até porque nesta última quinta-feira tivemos a atualização do relatório do NOAA e, de acordo com o mais recente relatório, a expectativa é que a neutralidade permaneça ainda no decorrer dos próximos meses, ou seja, sem El Ninho e sem Laninha. Aliás, a chance de El Ninho é a menor entre os cenários possíveis. E de acordo com esse gráfico aqui no canto direito inferior, a probabilidade de neutralidade vai continuar até o comecinho de 2026. Talvez com algum resfriamento aqui no finalzinho do ano, o que pode trazer alguns efeitos no comportamento da chuva e eventualmente da temperatura. Mas ainda é muito cedo para a gente determinar o quão esse resfriamento no Pacífico pode trazer alguma influência no comportamento climático aqui na América do Sul. De qualquer forma, é algo que vai ser monitorado, afinal de contas, o Oceano Pacífico é o maior oceano da Terra. Se ele fica mais quente ou mais frio, isso influencia sim no comportamento climático de uma forma global. Bom, dito isso, vamos às condições atuais. O mês de junho apresentou chuva atípica e essa chuva atípica, no caso de São Paulo, Minas, Mato Grosso, até em alguns pontos entre Goiás, aliás, Mato Grosso do Sul e até em alguns pontos entre Goiás e Mato Grosso, está relacionado à neutralidade climática. A neutralidade ela abre espaço para outras variáveis atmosféricas que acabam provocando esse tipo de evento atípico. Lembrando que nesta época do ano já não é comum chover desta forma, tanto que em São Paulo, especialmente, a chuva já ultrapassou a média do mês de junho, só agora no comecinho do mês. Bom, vamos à previsão dos próximos meses. Esse é o fechamento para o mês de junho, com chuva no extremo norte do Brasil, faixa leste do Nordeste, região sul, e o tempo mais firme, com menores condições de chuva no centro do país. Esse tempo seco se estabelece aqui no mês de julho, o que é natural para a época do ano, e segue o padrão típico da época: chuva no extremo norte, faixa leste do Nordeste e sul, centro do Brasil com tempo mais firme. Agora, observem aqui ó, o mapa do estado de Mato Grosso, com tempo firme, o que é natural para a época do ano. E aí, quando a gente vai para o mês de agosto, já podem ocorrer os primeiros episódios de chuva aqui no noroeste do estado de Mato Grosso, o que é natural até para a época do ano, mas a gente já começa a observar alguma instabilidade entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil. Essa instabilidade se consolida em setembro. Ao que tudo indica, a tão esperada chuva agrícola deve chegar em setembro, não só para o centro-oeste, mas para o sudeste também. Em outubro, a chuva avança um pouco mais, ganha força no centro do Brasil e avança até mesmo para o Matopiba. Aqui no nosso mapa de anomalia de chuva no centro da nossa tela, lembrando que em azul é a chuva que deve ficar acima da média, em vermelho abaixo da média. E há uma expectativa de chuva acima da média em outubro para o centro do país. Em novembro também, ó, o corredor de umidade se estabelecendo, qualquer evento provocador de chuva que passar aqui pelo sudeste vai ter o suporte de umidade da Amazônia, favorecendo a formação aqui dessa área preferencial de chuva. Lembrando que quanto mais alaranjado e vermelho, maior é o acumulado de chuva e que deve mais uma vez ultrapassar a média histórica. Mesmo que fique abaixo, como é o caso aqui do norte de Minas e do Matopiba, ainda assim vai chover e facilmente acima de 150 milímetros, tá? Bom, e para fechar, dezembro com bastante chuva. Vermelho aqui o nosso mapa, esse corredor aqui de umidade, com grandes acumulados de chuva ultrapassando 250 milímetros. É uma chuva que deve ser acima da média e pode sim estar relacionado com aquele pequeno resfriamento que eu falei para vocês no começo da apresentação no Oceano Pacífico. Isso pode estar relacionado. Claro que é algo que vamos monitorar. Essa é a primeira rodada do modelo, lembrando que é o modelo europeu que nós utilizamos por ser um modelo mais consistente em relação à previsão de longo prazo. Isso pode mudar até dezembro, mas ao que tudo indica, teremos um dezembro
com bastante chuva entre o Sudeste, o Centro-Oeste, região Norte e até mesmo para o Mato Piba. Agora, em relação à temperatura, as madrugadas continuam frias. Esse gráfico aqui, ó, na parte de baixo, ele nos dá a linha do tempo. Então, a gente tem previsão até novembro. Aqui do lado esquerdo são as latitudes. Então, Santa Maria, capital paulista, Belo Horizonte, Rio Verde. E quanto mais azul, mais frio. Essa é a temperatura mínima, tá, pessoal? A temperatura da madrugada. Então, aqui a gente consegue ver o alcance das massas de ar frio. Por enquanto, as madrugadas seguem frias, alternadas por madrugadas não tão frias, e eventualmente alguma onda de frio pode avançar até áreas entre o Sudeste e o Centro-Oeste sem risco de geada. O que nós observamos também é que a partir de meados de agosto em diante, as madrugadas entre o Sudeste e o Centro-Oeste já não ficam tão frias, tá? Bom, agora a tendência de chuva e temperatura para os próximos 90 dias, começando por uma região importantíssima, Campo Verde. Tem chuva aqui no finalzinho do mês de junho, mas atenção, tá? É uma chuva muito pontual. Lembrando que esse gráfico aqui, ele tem a escala de temperatura aqui do lado esquerdo, a de precipitação do lado direito. Linha azul representa a temperatura mínima da madrugada e a laranja é a temperatura da tarde, a temperatura máxima. As barrinhas, a chuva. E a gente vê um episódio de chuva em torno de 20 milímetros ali no final do mês de junho, mas é algo muito pontual, pode ser apenas variação de nebulosidade. Até porque nesta época do ano, o normal é não chover nessa região. Finalzinho ali do mês de agosto, já começam a surgir aquelas instabilidades que eu até mostrei para vocês ali naquele mapa do mês de agosto. E aqui no gráfico de 180 dias, a gente observa esses episódios bem esporádicos de chuva. A maior parte desse período aqui até setembro é de tempo mais firme. Final de setembro já aparece uma chuva mais forte para Campo Verde e a partir daí a gente vê a frequência e o volume de chuva aumentarem. Outro ponto interessante é que a temperatura máxima, a temperatura da tarde, ela vai subindo entre final do inverno, começo de primavera, e no final da primavera ela começa a diminuir, sinalizando o quê? Presença de nebulosidade associada à chuva. E essa combinação aqui de temperatura diminuindo do período da tarde e a chuva ganhando aqui em intensidade nos leva a crer que a gente pode ter sim a consolidação da chuva de forma gradual a partir da segunda quinzena do mês de setembro para a região de Campo Verde, em Mato Grosso. Por hoje é só, espero que tenham gostado e até o mês que vem.